fato a gente está com estoque bem reduzido, né? Porém, a gente tem uma super safra aí chegando. O estoque em si, ele é um termômetro do mercado, né? Então a gente tá em falta de café. Vamos pegar o fechamento de agosto de 25, que é uma safra completamente fechada no calendário de vocês. Do orçamento, o que desviou? E como que foi a leitura desse desvio? E esse ano também a gente já vendo A a dinâmica do mercado, nós já estamos protegendo a nossa safra de 27, né? Que a gente fez o mercado futuro. Legal. Oferecimento Offers Coffee. Receba rendimentos para guardar seu café com segurança. Cafeicultor, hoje o assunto é gestão e comercialização. Nesse mundo complicado que a cafeicultura vive, a gente tem que se profissionalizar cada vez mais. A gente vai ver hoje como a Lívia e o Pádua, cafeicultores, lidam com isso. Antes, já quero pedir o seu like e também que você considere se tornar membro para ajudar o canal. É só clicar aqui embaixo. Aqui a gente tem o Pádua, produtor de cristais paulistas, produtor de café. Temos a Lívia, irmã do Pádua, que também trabalha lá na fazenda junto com eles. Por que a gente trouxe eles aqui para dentro do canal? Pádua e Lívia vieram da parte de gestão de outro negócio. Então eles já têm uma visão voltada aos negócios em si, trouxeram isso para dentro da produção rural. Nós estamos no município de Cristais Paulista, né? Na verdade, o meu pai era o comerciante e no final da vida dele, vamos dizer assim, ele adquiriu uma propriedade rural, né? E ali ele ficou por 6 anos. E a atividade dele nessa propriedade, ele era produtor de leite. Quando meu pai faleceu, né, eu tinha 15 anos, a Lívia é um pouco mais jovem. 19. Ali nós já começamos a trabalhar nessa fazenda, tentando conduzir a produção de leite. E ao mesmo tempo nós fomos migrando ela um pouco para a cafeicultura. Então assim, eu já tenho, a minha primeira lavoura tem 26 anos. O que foi o mais importante que vocês trouxeram do comércio para dentro da produção rural, para dentro do negócio fazenda? Eu acho que essa estrutura organizacional de mensuração de custo e mensuração de resultado, acho que está sendo, né, fundamental para que a nossa atividade continue, né? Mas conta um pouquinho também do que vocês fazem sobre o plano orçamentário. Para que ele serve? Como que vocês usam ele? Todo começo de ciclo a gente dividiu a fazenda iniciando em setembro, que é onde eu termino uma safra. Então meu ciclo ele vai de setembro a agosto. Então sempre antes desse período a gente faz um orçamento. Lógico, é uma construção, né? Isso não veio do dia para a noite. Então quando nós estávamos na papelaria a gente já tinha esse trabalho na fazenda. Então a gente já tem um histórico, o que eu gasto anualmente, o que eu gasto mensalmente. Então ele auxilia muito, mas é um trabalho de formiguinha que tem que ser dada a devida atenção para ele. Mas na hora que a gente vê o resultado e vê os números bem claros ali para a gente, fica muito mais fácil de qualquer decisão que a gente vai tomar e já dá um alerta caso o meu fluxo de caixa esteja mostrando uma luz vermelha meses à frente. Então a gente já consegue tomar uma decisão antes desse momento. Né? Na prática, por exemplo, o orçamento, a gente separa em contas as despesas. Então, energia, manutenção de máquinas, salários. E eu pego o que foi gasto no ciclo passado, observo aquilo e vejo, eu vou gastar mais ou menos no ciclo futuro. Daquela conta. Fertilizantes. Isso. Eu vou gastar mais ou menos. Exatamente. Salários, eu vou ter mais pessoas ou menos pessoas, né? E dentro disso eu chego numa conta final, o que vai ser o meu custo para o próximo ciclo. Isso é o custo total que você faz ou é um custo por hectare? Na verdade eu faço um custo total e depois eu divido pela quantidade de hectares que eu tenho. Daí eu descubro o meu custo por hectare. Nesse caso, você faz esse custo por hectare da área produzindo ou da área total? Não, o meu custo total seria de toda a área, porque eu pego todo o meu desembolso. Se eu vou ter desembolso, ele entra no meu orçamento. Perfeito. Olivia, como é que é, depois do orçamento feito, cuidar da parte da execução? Porque uma coisa é o que está lá na nossa imaginação, na nossa expectativa, né? E depois, na hora da execução, como é que controla isso? Exatamente. Hoje, com a estrutura, a gente já tem um RP, um sistema,
Então eu vou lançando ali essas contas diariamente. Então foi lá, chegou o diesel para abastecer meus maquinários. Eu lanço essa conta, já faço um contas a pagar dela, e assim eu faço com as despesas, a mesma coisa com as receitas. Então assim, ó, tudo quanto eu até brinco assim, tá uma turma minha lá hoje que foi fazer uma desbrota no café e eu vou pagar um lanche para esse pessoal. Gastei R$120 lá, levei uma coca, levei um pão, esses 120 reais entra ali no meu caixa e no final do dia eu tenho que prestar conta. O meu caixa do meu portador banco tem que estar batendo com o do meu sistema. Então é bem travado e é onde que eu falei, é um trabalho de formiguinha mesmo. E pessoal, assim, não precisa ser tão sofisticado às vezes para você começar esse trabalho. Você pode começar esse trabalho de custo, né? De gestão de custo. De repente numa folha sulfite. Desenha ali, ó, todas as linhas que o Pádua comentou. Fertilizantes, químicos, foliares, desbrota. Vai colocando ali, Vicente, mas eu não quero abrir tanto, eu quero começar só com um total. Não tem problema, anota como um total. Depois você vai ter o seu custo por hectare. Vamos pegar o fechamento de agosto de 25, que é uma safra completamente fechada no calendário de vocês. Do orçamento, o que desviou? E como que foi a leitura desse desvio? Essa é uma coisa interessante, porque são contas que às vezes a gente previa, eu vou falar uma conta, manutenção de máquinas. Isso é uma conta que a minha irmã me cobra muito, porque eu fico ali no operacional e ela dá um grito, ó, manutenção de máquina você já estourou, você falou que ia gastar 100 mil, você já gastou 120. Então a gente fica observando essas contas, né? E eu levo isso para a dinâmica minha do operacional e troco ideia com a minha equipe. Ó, equipe, o que está acontecendo? Essas máquinas estão quebrando demais? Ou algum manejo ali nosso dentro da fazenda com essas máquinas, o operacional, o que está acontecendo? É o meu tratorista que não está sabendo usar meu maquinário? O que pode ser? É um maquinário que já tem horas de rodagem, já está na hora de eu substituir por um novo? Então, nessas decisões, essas informações também contribuem bastante. Ajuda para tomada de decisão. Mas como é que fica depois a parte da comercialização? Como é que vocês fazem essa parte da comercialização? Então, nesse ano, né, nessa previsão para essa safra que nós estamos colhendo, vamos colher agora em 26, né, nós já fizemos esse planejamento lá atrás, né, no final de 25, em outubro, no mês de julho, antes de terminar o ciclo de 25, a gente já gera esse orçamento, já tinha mais ou menos uma visualização de safra, né? Claro que não completa, porque faltava florada, uma expectativa. E dentro disso a gente gerou ali aquilo que a gente gastava, o que a gente de gastar com o que a gente ia produzir. Então nós já achamos um custo por saca, um custo por hectare e um custo por saca. E nisso a gente também, com esses valores que a gente ia gastar já bem definidos, a gente entrou na parte da comercialização. Ó, eu tenho que adiantar um pouco de comercialização, porque muitos desses meus vencimentos vão ser 30/8, né? Então, daí já entra esse trabalho que a gente faz em conjunto, né? Desse posicionamento desses valores, dessas receitas que a gente vai ter, mas no limite ali que a gente precisa para aquela época do ano. O custo de produção, a gente consegue trabalhar isso. Nos defensivos, nos adubos, isso a gente já sabe mais ou menos. Cota, tentar achar o preço mais barato. Agora, no valor de venda, isso é uma coisa que me incomodava muito, principalmente nessa área rural, né? No comércio, a gente tinha um valor de venda. Era o valor que o mercado vendia, que o mercado vendia o papel sulfite, era aquele que eu ia trabalhar, né? Dentro da minha margem ali, do meu tripé, era esse valor. Hoje, na cafeicultura, é o mercado que fala o preço do meu café. Mas a gente descobriu que tem ferramentas para isso e hoje a gente vem usando elas e tendo sucesso. No ano passado nós fizemos as opções, né? Que nos deu uma margem bacana, muito bacana. E esse ano também a gente já vendo a dinâmica do mercado, nós já estamos protegendo a nossa safra de 27, né? Que a gente fez o mercado futuro. Legal. Como é que era a comercialização de vocês antes e quais foram as mudanças que vocês implementaram para ter um pouco mais de tranquilidade? Eu acho que isso foi fundamental assim para a nossa atividade, né? Vem sendo, né?
A minha grande dificuldade era na comercialização. Qual momento comercializar? Eu tenho que pegar o melhor preço, né? Como eu pego ele, né? Como eu pego ele, né? Quando que vai ser o melhor quando preço? vai ser? Então, isso era uma dificuldade. E principalmente nesses últimos anos que nós tivemos variações de preços muito grandes. Então, eu trabalhei muito com o mercado futuro, o contrato a termo, né? Aham. E depois teve a geada, então eu tinha contratos muito ruins, né, de valores baixos, que na época era bacana, não só eu, como a maioria dos produtores, Sim. principalmente da minha região, e vendo que essa não era a minha área, né? Essa não era a minha área é a gestão da propriedade. Essa outra ponta, eu não domino ela. Então nós descobrimos o Vicente, né, o trabalho dele, e isso vem sendo muito importante para a tomada de decisão e para a gestão da nossa propriedade. Olívia, e aí você tem uma infinidade de matérias, notícias, falando de super safra, de geada, de El Ninho. Como é que foi para você tomar a decisão de fazer a comercialização? É claro que a gente sempre conversa sobre os fundamentos, mas ainda dá aquele frio na barriga? Como que é isso? De vender e subir, de não vender e cair, como é que tá isso, principalmente para 27? Não, com certeza a gente fica na dúvida, mas vindo fundamentos dos seus estudos, das suas análises, a gente tenta deixar esse tanto de informação que a gente vê na internet, de guerra, de preço de adubo, de geada agora, El Ninho, exatamente. A gente tenta né, tirar um pouco do ouvido e em cima dos fundamentos. Uhum. Só para todo mundo ficar na mesma página, fundamento é o quê? São os dados de oferta, demanda e estoques. Isso. Então o mercado, ele vai ter a sua narrativa. Então agora o mercado está trabalhando uma narrativa de super safra. E não adianta você falar, mas o estoque, mas aqui a gente teve problema no pegamento, mas não adianta. O mercado, ele vai trabalhar primeiro momento numa narrativa. Depois que terminou a colheita, aí os fundamentos vão começar a trilhar o preço. É assim que o mercado funciona. Então, todas essas questões que a gente foi comentando aqui são muito boas para que vocês tomem decisões cada vez mais frias, técnicas, por mais que a gente não acerte o melhor momento. Cafeicultor, tem uma coisa que realmente o mercado usa para precificar o café, são as previsões que eles mesmos fazem. E a gente traz essa entrevista desse analista do Rabobank, que mantém uma previsão de super safra, chegando ao número de 73 milhões de sacas. De fato, a gente está com estoque bem reduzido, né? Porém, a gente tem uma super safra aí chegando. Nós, do Rabobank, estamos estimando 73,3 milhões de sacas no Brasil. E só que, assim, devido às condições climáticas, tivemos que no caso, reduzir, né, os trabalhos de colheita em função das chuvas, né, e devemos estar em torno aí de 43% de saca, 43% da safra colhida no Brasil, né. Só que esse café ele ainda demora um tempo para chegar até o mercado, né, o mercado ainda não sentiu o peso da safra, né. Então, com as questões climáticas e esse café ainda chegando no mercado, causa essa volatilidade no mercado. Olhando para o tamanho da safra, você comentou 73 milhões de sacas, só para orientar quem está nos acompanhando, né? A estimativa para o Arábica, imagino que esteja ali em torno de 50 milhões de sacas. É esse o olhar que a Rabobank tem, olhando para o Arábica? Então, para o Arábica, a gente estimou 48,7 e no Conilon 24,6 milhões de sacas. Eu sei que você deve estar até espumando aí, não é, cafeicultor? Mas por que a gente trouxe esse corte? Porque o cafeicultor precisa conhecer as jogadas do mercado, para, quem sabe, um dia se unir e conseguir equilibrar o jogo na precificação do café. O mesmo analista acredita que com a normalização da colheita, a oferta vai aumentar e diminuir a volatilidade. O estoque em si, ele é um termômetro do mercado, né? Então a gente tá em falta de café e quanto menos estoque a gente tem no mundo, né, a gente fica à mercê aí de condições climáticas, da geopolítica, né, e resultando, né, nessa volatilidade. Porém, a gente está diante de uma super safra,
e deve recompor parte desses estoques, trazendo um pouco aí um pouco menos de volatilidade no curto e médio prazo, né? Então, o mercado deve sentir aí o peso da super safra aí nos próximos meses, de acordo com a colheita, né? E o avanço aí dos trabalhos nas fazendas, né? Até esse café chegar no mercado. A gente está com um leve atraso aí na colheita, mas nas próximas semanas o clima deve normalizar e voltar ao normal, ao ritmo aí da colheita e tracionando aí um pouco o mercado, né? Bom, pelo menos uma coisa a gente tem que concordar com ele. Nas próximas semanas, as regiões produtoras vão ter condições climáticas melhores para a colheita, com quase nenhuma chuva. A cotação do café no mercado físico está mantendo os preços por volta dos R$ 1.750 no bica corrida bebida dura. Fazendo uma comparação no ano passado, o preço estava bem próximo disso, ligeiramente acima. O Conilon está nos R$ 1.040 a saca, praticamente o mesmo preço do ano passado nessa mesma data. E o No Pé do Café vai ficando por aqui, sempre lembrando você de deixar o valioso like. Comenta também sobre os assuntos abordados aqui e aqueles que você gostaria que fossem abordados. Quer ajudar o canal a se manter? Torne-se membro e contribua para que esse trabalho possa continuar. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo No Pé do Café, o canal de quem ama café.